Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à aula 9 do curso de probabilidade. E nessa aula, nós vamos falar sobre variáveis aleatórias contínuas. Esse assunto, desculpa o trocadilho, ele vai continuar aquilo que vimos sobre variáveis aleatórias discretas, certo? Vai ser um novo tipo de variável aleatória, que tem o mesmo espírito, né, de ser um número aleatório, só que ele pode variar entre uma quantidade não enumerável de números. E aí, antes de entrar na variável propriamente dita, a primeira coisa que vamos observar é a definição de uma função de distribuição. A função de distribuição de uma variável aleatória x vai ser uma função que é simplesmente dada por f(x) de t igual à probabilidade de x ser menor ou igual do que t. Aqui, nós não estamos fazendo nenhuma hipótese, não estamos colocando nenhuma hipótese em cima da x. A x pode ser qualquer variável, pode ser uma variável discreta, como já vimos, e isso daqui vai ser usado para estender a definição, para variáveis contínuas. A função f vai dar reta na reta, ou seja, o t pode ser qualquer número real. Perceba que se o t vai para menos infinito, essa probabilidade está se aproximando da probabilidade do vazio, ou seja, está indo para zero. E se o t vai para mais infinito, você está dizendo que a variável aleatória x pode assumir qualquer valor, basicamente. Então, isso vai se aproximar de 1. A probabilidade de x ser menor ou igual a t vai se aproximar de 1. Nós veremos isso com mais cuidado daqui a pouco, nas propriedades. Mas, em resumo, a função de distribuição é a função que associa a cada t a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual que t. Vamos dar um exemplo aqui de uma função de distribuição. Vamos pegar a variável x, que está aqui, para ser a variável de Bernoulli. Okay? E aí vamos calcular essa função de distribuição. Você nota que, como a variável de Bernoulli só pode assumir valor 0 ou 1, esse t aqui, ele vai ser interpretado a partir, vai ser considerado a partir desses valores que a variável pode assumir. Então, se o t for menor do que 0, a variável não pode assumir o valor de t, né? Porque a variável é no mínimo 0. Então, se o t for menor que 0, a f aplicada em t, que é a probabilidade de x ser menor ou igual que t, não tem nenhum cara que vai, tal que a imagem de x é t, então vai ser a probabilidade do vazio, que é 0. Poderia ser, em casos mais patológicos, né, que não desse a probabilidade do vazio, só desse a probabilidade de um conjunto que tem probabilidade 0, tá? Mas, vamos supor que nossa Bernoulli, ela só assume, de fato, valores 0 ou 1. E aí, nesse caso, a probabilidade é 0. Se você pegar o t entre 0 e 1, a única possibilidade da sua Bernoulli assumir um valor, que é maior ou igual que 0 e menor do que 1, é se ela assumir o valor exatamente 0. E aí, o f de t, que é a probabilidade do x ser menor ou igual a t, vai ser a probabilidade do x ser igual a 0. E a probabilidade de uma Bernoulli ser igual a 0 é 1 menos p. Por último, a gente vai considerar o x não só maior, né, mas maior ou igual, na verdade, que deveria ter um maior ou igual. E se o x é maior ou igual que 1, então a sua variável pode assumir valor 0 ou 1, né? Se ela for menor ou igual que t com x, desculpa, aqui é para ser um t também. Se o t for maior ou igual a 1, a sua variável pode assumir um valor que é maior ou igual, que é menor ou igual a t, e aí ela seria 0 ou 1. Se você está olhando para uma Bernoulli, a chance dela ser 0 ou 1 é total, né? Porque esses são os valores que ela assume. Nesse caso, a probabilidade do ômega vai ser igual a 1, logo a probabilidade do x ser menor ou igual que t vai ser a probabilidade desse ômega, que é 1. Beleza. Então, esse aqui é um exemplo de função de distribuição de uma variável aleatória. Como ela é discreta,
ela só pode assumir uma quantidade, nesse caso, né, ela só pode assumir uma quantidade finita de valores, e se ela é discreta, vai ser uma quantidade numerável. Aqui vai ser 0, 1 menos p ou 1. Perceba que a função de distribuição, ela não pode assumir valor menor do que 0, porque ela é uma probabilidade, né? A probabilidade está sempre entre 0 e 1. Então, a imagem dela, na verdade, cai no intervalo 0, 1. Aqui está escrito R, mas só o contradomínio, a imagem é o intervalo 0, 1. Ou, pode nem ser, né, o intervalo 0, 1. Esse caso aqui, por exemplo, não tinha todos os números do intervalo 0, 1, mas está contido no intervalo 0, 1. E aí, visto aí o que é uma função de distribuição e um exemplo de uma função de distribuição para uma variável específica, nós temos umas probabilidades, ou melhor, umas propriedades para essa função de distribuição. A primeira é que ela é não decrescente. Ela é não decrescente, ou seja, se você pegar um ponto menor ou igual que outro, a imagem da f naquele ponto vai ser menor ou igual que a imagem da f no ponto maior. Ela é não decrescente. O segundo fato é que, se você vem pela direita, ela é contínua, tá? Ela é contínua na direita. Se você se aproxima pela direita, você vai se aproximar para a imagem do ponto limite. E, além disso, se você manda o xn uma sequência para menos infinito, a imagem dessa sequência vai para zero. Foi aquela coisa que eu falei, né, da continuidade no vazio. Se você manda o xn para menos infinito, o intervalo que você está considerando, que é o intervalo de menos infinito a xn, está indo para o vazio. E, antagonicamente, se você manda o xn para o infinito, a probabilidade vai para 1, porque o conjunto dos valores que a x pode assumir, que a x1 pode assumir, ele está convergindo para a reta toda, né? Então, vai ser uma continuidade, um corolário de continuidade do vazio, isso aqui. Agora, vamos mostrar cada um desses resultados, tá? Primeiro, que ela é não decrescente. Para ver que ela é não decrescente, é só observar o seguinte, que se a x for menor ou igual que s, garantidamente, a x tem que ser menor ou igual a t. Porque qualquer valor menor ou igual que s tem que ser menor ou igual a t. E daí, esse conjunto em que x é menor ou igual que s, tem que estar contido no conjunto em que x é menor ou igual que t. E pela monotonicidade da probabilidade, nós temos que a fx no S, que é a probabilidade do x menor ou igual que S, vai ter que ser menor ou igual que a probabilidade nesse outro conjunto, que é um pouquinho maior. Ou muito maior, né? Que é maior. E a probabilidade nesse conjunto, x menor ou igual que t, é justamente a fx aplicada no t. Então, por isso que a função de distribuição é monótona, não decrescente. Agora, se você pega uma sequência de pontos xn convergindo para x, e você considera os conjuntos em que a variável x é menor ou igual que xnzinho, nós vamos ter aqui a interseção de todos esses conjuntos vai ser exatamente o conjunto em que x é menor ou igual que x. Por quê, né? Se você pegar um ponto daqui, ele tem que ser menor ou igual que todos os outros, já que todos os xn, já que xn está decrescendo para x, né? Então xn é maior que x. Reciprocamente, se você pegar um ponto que é menor do que todos esses xn, ele tem que ser menor do que o limite, né? Então, a interseção também tem que estar contida no conjunto. E aí, se você tem uma sequência de conjuntos que é encaixado, e cuja interseção daquele conjunto que você está olhando, o conjunto alvo aqui, x menor ou igual que x, então você tem uma sequência decrescente de conjuntos. E pela continuidade da probabilidade, né, consequência de continuidade no vazio, nós temos que a probabilidade também tem que decrescer, tem que convergir. E aí, a probabilidade do x ser menor ou igual que xn é igual ao fzinho de x, ao fzão de xzinho n. E a probabilidade do x ser menor ou igual que xzinho é justamente a f da xzinho. Bom, e aí com isso nós temos a continuidade à direita.
Se você mandar o xn para menos infinito, vai ser análogo ao que foi feito no 2, e o x grande menor ou igual que xn vai convergir para o vazio. E aí é a continuidade no vazio, né? O resultado sai pela continuidade no vazio. Antagonicamente, se você manda o xn para infinito, o conjunto vai crescer para o todo, porque eles são encaixados, né? E a união de todo mundo vai ser o conjunto todo, porque a x, como assume um valor real, ela tem que assumir algum valor menor que infinito. Então, qualquer x, algum xn vai superar, beleza? E aí você vai ter que a fzão de x em n, que é igual à probabilidade do x ser menor ou igual que x em n, vai subir para 1. E isso prova as três propriedades importantes aqui das funções de distribuição. Não decrescente, na direita, converge para zero no menos infinito, converge para 1 no mais infinito. Bom, essa definição aí de função de distribuição a priori pode parecer um pouquinho artificial, mas quando a gente for definir as variáveis contínuas, que vai ser o, ela vai ser crucial, porque ficaria até difícil, talvez impossível, definir uma... Impossível não, impossível é muito forte, tá? Mas ficaria difícil de definir ela sem a função de distribuição. É muito conveniente a função de distribuição, resumidamente falando. E agora, se nós definirmos uma variável aleatória a partir de uma função de distribuição, vai ficar muito claro a utilidade dessa definição, né? Então, vou pegar o seguinte, vou pegar uma variável aleatória que vai assumir valores uniformemente no intervalo 0,1. Vou denotar dessa forma, x igual ao uniforme 0,1. Isso aqui vai ser uma definição, tá, gente? Tá no exemplo, mas é uma definição. E a definição dessa variável aleatória vai ser uma variável aleatória, uma função do espaço abstrato para a reta, né? Que vai ter a seguinte função de distribuição. Como você quer que ela seja uniforme no intervalo 0,1, você só quer que ela caia dentro do intervalo 0,1. Então, antes do intervalo 0,1, a função de distribuição se anula, ou seja, não tem ninguém que cai lá fora. A uniformidade do intervalo virá nesse segundo fator aqui. Porque se você olhar a chance dela cair no intervalo de 0 a t, vai ser t, ok? É uniforme. Se você aumentou o intervalo, você vai aumentar a chance de cair naquele intervalo. Mas, você não quer que a função, que a sua variável aleatória caia depois do 1. Então, toda a massa dela, tudo que poderia acontecer, tem que acontecer até 1. Depois de 1, ela vai ter que continuar igual. Tipo, ela já atingiu o seu máximo e vai continuar daquele jeito, porque não vai poder aumentar mais. Então, a variável uniforme vai ser a variável cuja função de distribuição é dada por essa função. Zero, antes do zero, né, antes do ponto t igual a zero. A partir do t igual a zero até 1, ela cresce linearmente, pela diagonal, e a partir do 1, ela fica constante. E isso daí mede a probabilidade de você escolher um número uniformemente no intervalo 0, 1. Ela representa essa quantidade. Um ponto relevante aqui é que a gente já está passando para a contínua no sentido de que nós não temos mais um conjunto enumerável de valores possíveis para x. Então, a x pode assumir qualquer valor entre 0 e 1. E isso daqui remete ao que foi visto no capítulo inicial, né, de probabilidades, que lá você tinha probabilidades definidas em conjuntos não enumeráveis, e aí você tem uma espécie de continuidade, tá? Aquela construção, ela culmina nessa ideia aqui de variáveis contínuas. E aí, se você quiser calcular a probabilidade de coisas aqui dentro, né, você vai ter que analisar de forma geométrica. Se você pegar intervalos, subintervalos de intervalo 0,1, você meio que sabe calcular a probabilidade deles.
calculando o comprimento do segmento, ou o tamanho do conjunto, tamanho geométrico, em algum sentido, do conjunto. Vou dar um exemplo disso, tá? Pega a uniforme 01. Vamos calcular a probabilidade dela estar entre 1/3 e 1/2. Ou seja, queremos a probabilidade de 1/3 menor que x menor ou igual que 1/2. Aqui, nós vamos observar que já é intuitivo, né? Se você quer uma coisa uniforme, ela pode assumir os valores naquele intervalo. E o intervalo tem comprimento, vai de 1/3 a meio, que dá 1/6, né? 1/6. Então, você já sabe quanto vai dar esse valor, né? Vai dar 1/6, certo? Mas, vamos calcular isso formalmente, tá? Usando a função de distribuição. Primeiro, veja que o conjunto em que x é maior que 1/3 menor ou igual que meio é o conjunto x menor ou igual que meio subtraído, eliminando o conjunto x menor ou igual a 1/3. E aí, se x é menor ou igual que 1/3, obrigatoriamente o x tem que ser menor ou igual que meio, né? Então, o x menor ou igual a 1/3 é um subconjunto do meio, ou seja, o x menor ou igual que meio contém o x menor ou igual a 1/3. E com isso, nós podemos usar aquelas propriedades de probabilidade, né, que nós conhecemos, que é a probabilidade da diferença, quando um conjunto está contido no outro, é a diferença das probabilidades. E a probabilidade da x ser menor ou igual que alguma coisa é justamente a função de distribuição da x aplicada naquela coisa. E você sabe quem é a função de distribuição da x no meio? Dava 1/2 também. E no 1/3 dava 1/3. Então, vai ser a diferença de 1/2 menos 1/3, que dá 1/6. Como nossa intuição já tinha apontado no início. Agora, nós vamos exemplificar outra variável aleatória contínua. Essa variável que nós vamos falar é exponencial e ela tem uma propriedade muito importante, que é a propriedade da perda de memória. Daqui a pouco nós falamos o que é a perda de memória, tá? Nós vamos dizer que uma variável aleatória x é exponencial com parâmetro lambda. A gente representa dessa forma, x, exp, lambda. Então, a x é exponencial com parâmetro lambda se ela tiver a função de distribuição dada dessa forma. Ou seja, a função de distribuição vai se anular antes do zero, beleza? Então, basicamente, está dizendo que a variável nunca pode assumir valor menor que zero. E depois, para valores não negativos, né, para o zero e para os positivos, você vai dar que a probabilidade da variável ser menor ou igual que algum t, que é a função de distribuição, vai ser dada por 1 menos e elevado a menos lambda t. Ok? Ou seja, ela está crescendo, né, para 1, mas ela cresce a partir de uma exponencial negativa, ela vai crescendo bem lento. Tanto é que esse t, você manda o t para infinito, ele vai para 1. Qualquer t finito, positivo, vai tornar essa coisa uma coisa menor do que 1, vai estar entre 0 e 1. Então, ela vai crescendo bem devagar, né? Crescendo exponencialmente devagar, em certo sentido. Crescendo, que eu falo, não a variável aleatória, tá, gente? Mas os possíveis valores da variável aleatória. Que, lembrando que ela é um número aleatório, né? Então, tem uma ordem direta para isso. A ordem que nós temos é para a chance dele cair em certo intervalo. E aí, a variável exponencial tem a propriedade da perda de memória. A perda de memória é uma propriedade matemática que nós vamos ver formalmente, tá? Mas no sentido, não é que ela não tem memória, tá? Na verdade, ela perde a memória, tipo, como se ela soubesse e esquecesse. Ela esquece o passado. E aí, isso é importante para uma área da matemática, da probabilidade, né, que chama cadeias de Markov. Cadeias de Markov em tempo discreto é uma coisa bem mais palpável, assim, não depende muito dessa variável, mas quando você passa para tempo contínuo, que o caldo engrossa, a coisa complica um pouco, né, aí você vai precisar dessas variáveis aleatórias exponenciais.
Elas são cruciais para o desenvolvimento da teoria de cadeia de Markov em tempo contínuo. E a propriedade da perda de memória é formalizada da seguinte forma. Vamos formalizar ela, vamos definir dentro do teorema, tá? Vamos dizer que a variável exponencial com parâmetro lambda tem perda de memória, mas não definimos o que é perda de memória. Vamos definir aqui. A perda de memória vai ser que a probabilidade da sua variável ser maior do que t mais s, se você já sabe que ela é maior que s, é igual à probabilidade dela ser maior que t. Então, se você já sabe que ela andou uma distância s, a chance dela ter andado na distância t mais s é só o saldo. É a probabilidade dela ser maior que o saldo. Ok? Isso é uma probabilidade condicional, tá? Vamos provar isso, né? Vamos provar aqui. Mas como vocês já viram o spoiler aqui, é uma probabilidade condicional, então a gente simplesmente escreve a fórmula da probabilidade condicional. Aqui, essa vírgula é a interseção, né? Então, vamos ter que a probabilidade do x maior que t mais s, dado x maior que s, é x maior que t mais s e x maior que s, interseção, né? Dividido pela probabilidade do segundo, que é x maior que s. Mas veja que, se a variável x é maior que t mais s, obrigatoriamente ela tem que ser maior que s, certo? Então, o x maior que t mais s está contido no x maior que s. E se você tem um conjunto contido em outro, em geral, em qualquer caso, né, se tiver um conjunto contido em outro, a interseção deles tem que ser o menor. Então, essa interseção aqui vai ser exatamente o x maior que t mais s. Ok? Agora vamos ficar com essa razão. A probabilidade de x ser maior que t mais s sobre a probabilidade de x maior que s. Eu vou voltar aqui só para você relembrar qual era a distribuição. Você tem aqui que a distribuição da exponencial, que a probabilidade dela ser menor ou igual que t, é 1 menos e elevado a menos lambda t. Se a probabilidade dela ser menor ou igual que t é essa, a probabilidade dela ser maior que t vai ter que ser 1 menos isso. A probabilidade da exponencial ser maior que t vai ser 1 menos isso. 1 menos isso vai ser 1 menos, esse 1 vai cortar, esse sinal vai ficar mais, né? Então, a probabilidade da x superar um valor é e elevado a menos lambda vezes aquele valor no expoente, tá? E aí, a conta anterior aqui, né, nós vimos que essa interseção de cima se torna só o conjunto x maior que t mais s, e o conjunto x maior que t mais s tem probabilidade, como vimos, e elevado a menos lambda t mais s. O de baixo vai ter probabilidade e elevado a menos lambda s. O de cima vai ter probabilidade e elevado a menos lambda t mais s, e o de baixo é elevado a lambda s. Corta o lambda s em cima e embaixo, vai ficar elevado a menos lambda t. E isso é justamente a probabilidade exponencial ser maior do que t. Ok? O ponto aqui é a probabilidade, não é o ponto em si, né, mas uma coisa importante é que nós temos diversas variáveis exponenciais, tá? Uma para cada parâmetro. E cada uma delas tem perda de memória. Tá? É natural agora você perguntar, certo, as exponenciais têm perda de memória, a perda de memória é importante para a teoria de cadeias de Markov. Mas, não poderia usar outra variável para que tivesse perda de memórias? Por que tem que ser exponencial? E a resposta é que ela é a única classe de variáveis aleatórias que tem perda de memória. E isso é um teorema, e esse teorema, ele é provado, de novo, pela definição, né, da perda de memória lá, que é o seguinte, vamos simplificar aqui a anotação, vamos escrever G de t como sendo a probabilidade da x superar t. Já vimos que, para ser exponencial, isso aqui teria que ser e elevado a lambda t, menos lambda t, né, com lambda positivo. E aí, o que é que a gente pode fazer? Se a gente está supondo
variável tem perda de memória, então a gente já pode usar a fórmula da perda de memória. Bom, vou só enfatizar aqui que o que nós queremos fazer é o seguinte: supor que a variável tem perda de memória e concluir a partir disso que ela é exponencial. Então, vamos pegar uma variável qualquer, tá? Que tem perda de memória. Escreve o g de t dessa forma, define essa função g de t. Se você definir a função g de t desse jeito, a propriedade da perda de memória é justamente que a probabilidade de superar o t mais s, dado a probabilidade de superar o s, que como a gente viu, a interseção vai ter que dar só o de cima, né? Dividido, pronto, tem que ser igual à probabilidade de x maior que t. E aí, voltando para aquela conta, quando a gente intersecta, que foi a mesma conta que nós fizemos no teorema anterior, né? Que essa conta aqui, que nós fizemos na perda de memória da exponencial, que esse conjunto está contido no o conjunto x maior que t mais s está contido no x maior que s. Isso aqui não depende da variável, tá? Não depende dela ser exponencial. Qualquer variável tem essa propriedade, que esse intervalo, esse conjunto está contido nesse. E aí, quando você fizer essa fórmula, vai ter que dar isso e vai chegar nesse passo aqui, tá? Independente da variável. Aí, o passo seguinte era usar que ela era exponencial, beleza? Então, lá naquela próxima conta, vai ser análogo. Até aqui, nós chegamos usando a definição de esperança condicional e a perda de memória. A partir daqui, nós vamos usar o caso particular do nosso teorema, né, que é escrever g de t dessa forma. Aqui embaixo você tem g de s, em cima você tem g de t mais s, e aqui você tem g de t. Então, o g de t mais s é g de t vezes g de s. E a outra coisa que nós temos é, essa g de t, ela é uma função, ela tipo, é um contrário de uma função de distribuição, né? Ela é 1 menos a função de distribuição. Então, se a função de distribuição era monótona não decrescente, a g tem que ser monótona não crescente. Certo? Se a função f era monótona, se a probabilidade de x menor ou igual que t era monótona não crescente, não decrescente, essa aqui tem que ser monótona não crescente. Pronto. É isso mesmo. E agora, nós temos então, nós podemos concluir que a g de t mais s é igual a g de t vezes g de s, e além disso, ela é monótona não crescente. Ok? E aí, o que é que a gente pode fazer com isso? Aqui é um problema de análise na reta, tá? De análise real. Que é um problema clássico, inclusive, de análise real. Quem estuda análise real pelo livro do Elon vai se deparar com esse problema em algum momento. E é um fato que as funções que obedecem a essas regras, elas têm que ser exponenciais. Como é que você prova isso? Então, o problema é encontrar as funções monótonas que valem essa propriedade. Análise na reta. A prova não está nos slides, mas eu vou comentar para vocês como é que faz isso. Se você colocar t e s iguais a 1, você consegue que g de 2 é g de 1 vezes g de 1. Aí, se você colocar t igual a 1 e deixar o s, você tem que o g de 1 mais s é g de 1 vezes g de s. Indutivamente, você consegue mostrar que g de qualquer natural é g de 1 elevado àquele natural. Ou seja, g de n é g de 1 elevado a n. Então, você já prova que ela é exponencial quando restrita aos inteiros positivos. Aí, se você somar, né, g de 1. Ah, outra coisa, g de 0 tem que ser g de 0 ao quadrado. Então, ou g de 0 é 0, ou g de 0 é 1. Beleza? Aí você verifica que a g de 0 não pode ser 0, porque essa função não vai ser 0. Ou, na verdade, pode ser também, né? Mas você vai ter que avaliar o caso em que o g de 0 é 0, tá? E avaliar o caso em que g de 0 é 1. E a partir daí, você também, se o g de 0 for 1, você consegue encontrar também a imagem de todos os negativos. Porque você tem t, você pega t e s igual a menos t. Então vai ficar t menos t 0, e aqui vai ficar g de t vezes g de menos t. Como você sabe g de 0 e g de t, você sabe g de menos t. E aí você consegue nos inteiros. E aí você vai usar o valor 1
e essa transformação de soma em produto para você conseguir as frações da forma 1 por n. Em seguida, você usa a ideia que você vai obter daí para encontrar todas as frações. Então, você consegue determinar essa função em todos os racionais. E, para finalizar, você calcula nos irracionais, né, usando a monotonicidade. Porque você vai verificar que se ela for diferente daquilo que a gente espera que ela seja, você vai perder a monotonicidade. E como ela é monótona a priori, né, então ela não pode sair desse padrão. Então, exercício para os leitores aí, para os assistidores, para os alunos. E vamos seguir. Agora sim, nós vamos definir o que nós queríamos definir desde o começo. A nossa definição é a definição de distribuição contínua, né, de variável contínua. A gente vai dizer que uma variável aleatória é contínua se existe uma função não negativa, tal que a função de distribuição dela pode ser escrita como sendo a f(x) de t igual a integral de menos infinito até tzinho dessa função aqui, tá? Essa função aqui, ela é chamada de densidade. Então, basicamente, o que eu estou dizendo é que a função é contínua se ela tem densidade, certo? A variável, né? A função, quando eu falo a variável aleatória. A variável aleatória é contínua se ela tem densidade. E o que é densidade? É uma função que, quando você integra da distribuição. Uma variável contínua, se ela possui densidade, e a densidade é a função que, quando você integra da distribuição. Ok? Perceba que, dessa forma que a gente está definindo, a variável aleatória, ela precisa, né, da distribuição para ficar bem determinada. Ok? Então, a função de distribuição é bem importante nesse aspecto aqui, que é um jeito mais conveniente. É um jeito conveniente de definir as variáveis contínuas. Bom, agora, observe uma coisa. Se você mandar o t para infinito, isso daqui, você está mandando o tzinho aqui da f para infinito. E como nós vimos, quando o t vai para infinito, a f vai para 1. Assim sendo, se você tiver uma densidade, integral no todo, né, é a probabilidade do x pertencer a ômega. Leia aqui o A como sendo ômega, tá, gente? A probabilidade... E aí, a probabilidade no todo tem que ser 1, né? Então a integral no todo tem que ser 1. Ok? A integral na reta toda tem que ser 1. Esse A era para ser a reta, na verdade. Não ômega, desculpa. Falei ômega, essa é a reta. Porque são todos os possíveis valores que a x pode assumir, né? Então, se você integra no conjunto todo, a integral tem que ser 1. A integral da densidade é 1. E isso vai ficar aparecendo nas nossas contas, a partir daqui. Porque a gente vai dar algumas fórmulas para densidades, e vai dizer, olha, uma variável aleatória é normal, por exemplo, que vai ser de fato o próximo exemplo, uma variável é normal se ela tiver essa densidade. Mas aí você tem que verificar se aquilo é realmente a densidade, né? Você tem que verificar se é não negativo, tem que verificar se a integral é 1, porque se a integral for maior que 1, é como se você estivesse dizendo que a probabilidade pudesse ser maior que 1, e não pode, né? Então, sempre que alguém te disser, olha, isso aqui é uma densidade, aí você já se pergunta, é mesmo? Se for, eu quero ver que a integral é 1. E isso vai ser feito recorrentemente nessa sessão. Vamos aqui apresentar uma variável aleatória contínua, tá? Mais uma, né, que nós já vimos a exponencial e a uniforme. Perceba que eu estou te dizendo, sem provar ainda, que a uniforme e a exponencial são contínuas, tá? Porque eu não te dei uma densidade para exponencial e nem te dei uma densidade para uniforme. E para ser contínua precisa ter densidade. Mas de fato elas têm, e isso vai ser feito na frente ou vai ser deixado como exercício. Ok. Então, bom, aqui eu estou reiterando que está sendo reiterado que a gente sempre vai ter que verificar que aquilo que for dado como uma densidade é de fato uma densidade, ou seja, que é não negativa e que tem integral 1. Que é não negativa geralmente é fácil, você consegue olhar para uma função e dizer se ela é não negativa. Agora, saber o valor da integral dela já é uma tarefa mais
que exige mais energia. E um exemplo muito importante mesmo de variável contínua, é a variável normal. A importância dela é que ela é a ponte entre a probabilidade e a estatística. Ela é a ponte entre a teoria e a prática, tá? Então, é bom entender bem as propriedades dela. E do ponto de vista teórico, né, você que está assistindo esse curso, aprenda bem, porque ela vai ser usada para provar o teorema central do limite, que é um teorema lá na frente. Então, para o bem do seu aprendizado, é melhor que você entenda bem mesmo essa parte. Volte se precisar, pergunte ao professor se precisar, mande e-mail para ele. E aprenda bem sobre a variável normal, tá? Ela é base para muita coisa. Bom, e o que é essa variável normal, né? Depois desse enxame todo, o que é a variável normal? A variável normal, ela é uma variável que tem uma densidade específica que vai ser dita agora. Para você definir a normal, você precisa de dois parâmetros, um parâmetro μ e um parâmetro sigma quadrado. Eu vou dar um spoiler para vocês, que é a resposta de uma questão, de um exercício das notas. Que esse μ, ele vai coincidir, isso aí vocês vão ter que provar, tá? Mesmo sabendo a resposta, vocês vão ter que provar. O μ, ele vai ser a média, vai ser a esperança da sua variável normal, e o sigma quadrado vai ser a variância, ok? Então, uma variável com parâmetros μ e sigma quadrado, você pode chamar uma variável com média μ e variância sigma quadrado. Então, ela vai ter média μ e variância sigma quadrado quando ela tiver essa densidade, a densidade dada por 1 sobre sigma, raiz de 2π, multiplicar, e tudo isso nessa fração, multiplicado por e elevado a menos meio, e no expoente, x menos μ sobre sigma, tudo isso elevado ao quadrado. Ok? Bom, vamos lá. Talvez isso aqui não esteja tão digesto, né? Esteja um pouco indigesto. Mas, dois pontos importantes. O primeiro é a responsabilidade de vocês, que é memorizar isso. Vocês são deixados com esse trabalho, tá? Vocês têm que memorizar isso. E o segundo ponto é que eu vou tentar dar uma mnemônica para que vocês memorizem essa expressão. Variável normal. O que é a variável normal? É uma variável que tem uma distribuição gaussiana. Não sei se vocês já ouviram falar de distribuição gaussiana. Distribuição gaussiana é um expoente elevado ao quadrado, tá? É elevado a alguma coisa ao quadrado. É elevado a alguma coisa ao quadrado. Aqui você tem um coeficiente. Esse coeficiente tem que ser negativo. Porque se você pega e eleva a uma coisa positiva, quando você integrar isso de menos infinito a infinito, isso daqui teria que ser infinito, né? Porque a exponencial cresce muito rápido. Então, para ela não crescer, para ela ter um pico e decrescer nos extremos, o coeficiente é negativo. Ok? Então, não estou te ajudando a memorizar que esse coeficiente é meio, tá? Tá vendo que o coeficiente é meio aqui? Tá percebendo que eu não estou te ajudando a lembrar que o coeficiente é meio? Bom, não vou te ajudar a lembrar que ele é meio, mas vou te ajudar a lembrar que ele é negativo. Ou seja, que é menos meio. E aí, o que é que você tem elevado ao quadrado? Você tem que ter o x, né, que é o parâmetrozinho, deixa eu voltar aqui. O x, que é o parâmetro não, desculpa. O x, que é a variável muda, é o valor onde você está aplicando a função. Só que o x, você subtrair da média. Subtrair da média, usualmente a gente chama de centralizar a variável aleatória. Então, você tem o x centralizado aqui. O sigma quadrado é a variância. Você tem ele dividido aqui sem o quadrado, né? Você tem só o sigma. Quando você divide pelo sigma, você chama isso de normalizar a expressão, tá? Então, centraliza e normaliza. Centraliza, subtrai a média, normaliza, divide pela raiz quadrada da variância, que a gente chama de desvio padrão. Vocês que lembram do desvio padrão do vestibular, ele é uma variância. É a raiz quadrada de uma variância. Então, menos meio, coeficiente negativo aqui, que a gente não vai lembrar que é meio, mas vai lembrar que é negativo, e x menos média sobre desvio padrão. Então, normaliza e centraliza.
menos meio, e tudo elevado ao quadrado, né? Lembrando que é uma gaussiana, então essa parte do centraliza e normaliza está ao quadrado. E aí, o que aparece na frente, o coeficiente da exponencial, né? Não mais do expoente agora, mas o coeficiente da exponencial em si, ele vai ser um fator de normalização final, assim. Por quê? A gente vai querer integrar essa expressão, essa exponencial. Quando integrar essa exponencial, isso vai dar um número real, a gente vai ver isso, vai calcular isso, vai dar um número real. No entanto, esse número real, ele pode não ser 1. E você quer que a integral seja 1. Então, como é que você obtém esse número? Esse 2π. De onde é que vem esse 1 sobre sigma 2π? Ele vai vir dessa integral quando você tenta normalizar ela para ficar igual a 1, tá? Quando tentar não, quando você faz isso, né? Quando você consegue. Então, reiterando aqui, para vocês lembrarem para sempre da normal. Ela é uma gaussiana, o expoente é negativo, menos meio, multiplicado por centraliza e normaliza ao quadrado. Beleza? O gaussiano é o quadrado. E tem um fator de normalização numérico aqui. Aqui, essa normal, a gente tá aplicando olhando para os parâmetros μ e sigma, tá? Geralmente, quando a gente for falar da normal, a gente não vai colocar os parâmetros explicitamente. Isso é um hábito mais comum em estatística, porque lá eles costumam variar os parâmetros. No contexto de probabilidade mais abstrato, a gente geralmente fixa os parâmetros e uma coisa sobre o negócio. Aqui a gente não quer, tipo, encontrar um modelo ideal, né? A gente quer criar modelos. E aí, eles vão ficar claros pelo contexto em nosso ambiente probabilístico. O passo seguinte vai ser o seguinte, vai ser calcular a esperança da normal 0,1. Ou seja, a gente vai ter, nesse μ vai ser 0, esse sigma vai ser 1, então vai ficar só x quadrado, e aqui não vai ter esse sigma, vai ficar só 1 sobre raiz de 2π. 1 sobre raiz de 2π. E aí, a partir disso, se você usar mudanças de variáveis, talvez uma regra da cadeia, sei lá, substituição, alguma técnica de integral que você achar conveniente, você vai poder provar o caso geral. Daremos a integral da densidade, no caso, com o parâmetro 0,1, e a partir disso, usando técnicas de integração, cálculo de uma variável mesmo, tá? Integração em uma variável, você vai conseguir calcular a integral para normal com qualquer parâmetro, μ sigma. Ok? Bom, a afirmação é a integral é 1, tem que ser essa afirmação, né? Porque a gente está trabalhando com a função de densidade, então a integral da densidade tem que ser 1. E vamos provar isso, beleza? Mas não nessa aula, na próxima aula. Então é isso. Em caso de qualquer dúvida, é só avisar. E aí a gente tira as dúvidas. Se você está vendo esse vídeo e não foi um aluno do curso em particular, né? Você ou qualquer pessoa, mesmo os alunos mesmo, né? Claro. Se você quiser deixar suas dúvidas nos comentários, pode deixar, ela vai ser respondida. Geralmente eu falo em tempo finito, mas eu vou melhorar, em tempo com esperança finita, tá? Logo, logo a gente responde, normalmente a gente vê rápido, principalmente nessa fase que tem poucos comentários ainda, então a gente pode responder rápido qualquer dúvida que você tiver. Então, em caso de dúvida, comente aí, fale sua dúvida. Compartilhe esse vídeo também, se você tiver amigos que gostam de estatística, de probabilidade, querem aprender, compartilhe o vídeo, curta o vídeo também, ajuda o nosso canal a crescer. E vejam os outros vídeos do canal, tá? Tem outros vídeos sobre seminários, tem outras aulas. E se você gostou desse conteúdo, se você gosta desse tipo de conteúdo, você vai gostar dos outros vídeos. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.